Você quer corrigir tudo que você acha que está errado na sua vida? Você quer perceber as coisas realmente como elas são e fazer as coisas exatamente como elas deveriam ser feitas? Fica aqui nesse vídeo comigo, que eu vou te mostrar uma maneira comprovada para você conseguir isso. Vou te mostrar as ferramentas para você conseguir isso. E um detalhe importante: você já poderá aplicar hoje mesmo na sua vida, já tendo resultados. Para você conseguir isso, você terá que trabalhar a expansão da sua consciência. Essa é a única forma que eu conheço de você trazer luz para a sua vida. Para você fazer com que a sua vida valha realmente a pena. É através da expansão da consciência. Todas as pessoas têm uma consciência. Eu até no meu site, a minha frase provocativa é: se você tem uma consciência, é possível expandi-la e fazer coisas incríveis, realizar coisas incríveis. É uma provocação porque todo mundo tem uma consciência. Então, você tem duas opções: ficar aí como você está, com esse nível de consciência. E aí eu pergunto, como é que está indo? Como é que as coisas estão acontecendo na sua vida? Ou você tem uma segunda opção, uma opção gratuita que está aí disponível para você porque você tem uma consciência, que é expandir essa consciência. Nesse vídeo aqui vai ficar bem claro para você como fazer isso. A maior parte das pessoas vive de forma muito mais inconsciente do que consciente. Eu digo isso porque existem níveis de consciência. Você pode, se você colocar em dois extremos, uma pessoa muito consciente e uma pessoa muito inconsciente. Todas as pessoas estão entre esses dois extremos. Ou elas têm um alto nível de consciência, ou dentro dessa escala, elas vêm diminuindo até ser uma pessoa muito inconsciente. E nesse vídeo aqui você vai perceber o que é uma pessoa inconsciente. Quando você encontrar uma pessoa muito inconsciente na sua vida, você vai identificar logo. No senso comum, estar consciente é estar acordado, desperto, né? No momento que você acorda de manhã, você está consciente. Se você não dormir de novo, você vai ficar consciente até o fim do dia. E à noite, quando você dormir, você vai ficar inconsciente. Ou então, se você tiver algum problema de saúde grave, algumas pessoas usam o termo também, os leigos, né? Que está em coma, está inconsciente. Não, esse termo que eu uso da consciência, ele não está relacionado com esse termo popular. Essa consciência, que é variável entre todas as pessoas, ela pode ter níveis diferentes. E o ideal é que você seja uma pessoa que trabalhe a expansão da sua consciência constantemente para atingir os níveis mais elevados de consciência, porque isso te trará vários benefícios na sua vida. Mas agora eu quero citar as características das pessoas inconscientes, para ver se você se identifica com isso. As pessoas inconscientes, elas são reativas. O que é uma pessoa reativa? É uma pessoa que, a partir de um estímulo, uma coisa que acontece no ambiente, uma palavra de alguém, um acontecimento, ela simplesmente reage. Ela tem características conhecidas, normalmente são, o nome que se dá a isso é humor, temperamento, personalidade. De acordo com o que acontecer, ela vai reagir. E aí, às vezes a pessoa se considera agressiva, zangada. Não, fulano é zangado. O temperamento dele é zangado. O que é isso? Isso quer dizer que, diante de determinados estímulos, ela reage de forma o quê? Agressiva. Então, fulano de tal é agressivo. Pode ser o contrário também. Aquela pessoa é muito passiva. Ela aceita as coisas. Por quê? Porque diante de qualquer estímulo, às vezes até abusivo,
ela não... A reação dela é a omissão. Por motivos dela, internos dela. Medo, alguma coisa do tipo. Mas não é só o outro lado da moeda. Ela é uma pessoa reativa. Por quê? Porque ela sempre vai reagir desse jeito, de um jeito conhecido. Às vezes ela própria diz, não, eu sou assim. Diante de um estímulo qualquer. As pessoas inconscientes, mais inconscientes, elas são muito reativas. Inclusive as pessoas provocam elas. Elas sabem como ela vai reagir e faz aquele estímulo, cutuca, né, como se diz. Exatamente naquela situação que ela sabe que vai ter aquela reação. Elas acham que não tem escolha. E elas acham que não escolheram a sua realidade. São pessoas que dizem assim, eu escolhi estar brigado com a minha esposa? Ou eu escolhi me separar? Eu escolhi estar falido, estar cheio de problemas financeiros, contas para pagar. Eu, de jeito nenhum, não escolhi. Quer dizer, o discurso delas é que elas não escolheram a realidade que elas criaram. E elas acham que não tem escolha. Elas acham, uma pessoa inconsciente, ela acha que não tem escolha. Que diante daquele estímulo, ela tem que reagir sempre daquele jeito. É por isso também que elas sempre cometem os mesmos erros. Porque elas acham que não tem escolha de sentir diferente, pensar diferente e agir diferente. Por exemplo, não, da próxima vez que isso aqui acontecer, eu não vou mais agir assim. Isso não foi bom. Nem para mim, nem para os outros. Elas acham que não tem escolha. Que é uma força da natureza. Outra característica, elas adoram culpar os outros. Elas nunca assumem responsabilidade. A responsabilidade pela própria vida ou até como elas agem na vida dos outros. Elas sempre acham que a culpa é do outro. Inclusive com relação às suas emoções. Elas acham, por exemplo, que estão se sentindo humilhadas por causa do outro. Foi o outro que humilhou a elas. Por isso elas estão se sentindo assim. E às vezes elas mudam o humor por isso. Você chega para a pessoa, ô fulano, como é que você tá? Tô achando você um pouco assim. Aí diz, não, eu tô chateado. Eu tô me sentindo muito mal comigo mesmo. Porque ontem aconteceu uma coisa comigo, fulano de tal fez uma coisa comigo, eu tô me sentindo assim. A culpa é dele. Aí a pessoa aproveita para desabafar, né? Falar, justificar coisas injustificáveis, né? Então ela culpa os outros, o ambiente e as circunstâncias. E vejam, então, elas oscilam muito o seu estado emocional por isso. Observe, uma pessoa que tem um nível de inconsciência muito elevado, pode observar, elas variam muito o estado emocional delas. Por quê? Porque elas acham que quem determina o estado emocional delas é o ambiente, são as coisas. Ou até mesmo os outros. Então, se hoje aconteceram coisas que eu julgo que são boas, coisas simples. Por exemplo, eu estou indo bem no meu trabalho. Meu chefe me elogiou. Eu até posso receber uma promoção porque eles acham que eu estou indo bem. Aí o meu humor melhora. Aí de repente eu recebo uma notícia dizendo que eu vou ter que consertar o meu carro e eu vou ter que pagar muito dinheiro para isso. Tipo, bater o motor. Meu humor não pode mais ficar bem. Tem que ficar de mau humor. E aí imagina, se as coisas são impermanentes, as coisas não, o bem e o mal não permanecem, eles mudam, essas pessoas vão passar a vida toda nessa montanha russa, de acordo com o que acontece. E eu te garanto, por melhor que você ache que as coisas estão na sua vida, isso vai mudar, porque nada é permanente. Nada continua da mesma forma, nem o bom, nem o mal. Então essas pessoas, elas têm o que a gente chama de sinusoide emocional, né? Que é aquela senoide emocional, aquele movimento, né? De estar no ápice, estar no fundo do poço, estar no ápice, estar no fundo do poço.
de acordo com as circunstâncias, as pessoas, os estímulos externos. Elas precisam sempre de validação. São aquelas pessoas que elas ficam muito atentas ao espelho social. Elas esperam, às vezes elas provocam as pessoas com perguntas, mas não para ouvir uma resposta verdadeira, mas para ouvir a resposta que elas querem. Elas querem ser validadas. Elas tiram a validade delas pelos outros, pelo que o outro acha, pela resposta que o ambiente está dando. O nome disso é espelho social. Então, veja, as pessoas raramente falam. Quando elas falam, elas estão falando de outra coisa que não seja de si mesmas. Raramente. Até quando elas dão opiniões sobre você ou sobre as coisas que estão acontecendo, elas estão falando de si mesmas. Imagine você tirar a sua validação disso, do que as outras pessoas acham de você ou das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Essas pessoas estão sempre reclamando. Elas estão sempre reclamando porque a culpa é do outro. Então, quanto mais elas reclamarem, mais os outros poderão perceber que ela não tem culpa das coisas que estão acontecendo com ela ou na vida dela. Ela reclama do governo, ela reclama da inflação, ela reclama dos bancos, ela reclama que deveria ser tudo diferente. Por quê? Porque quando ela está reclamando, ela tem uma justificativa para si e também para os outros, para não fazer ou para ter os resultados que ela está tendo na vida dela. Essas pessoas também, normalmente, elas não têm propósito e não veem sentido na vida. Porque quem vive dessa forma, meus amigos, só pode mesmo ter essa sensação de que não tem sentido a vida. Porque a vida não tem sentido vivendo dessa forma. Qual o sentido de você viver com esse sofrimento na cabeça o tempo todo? Não tem sentido nenhum. Por outro lado, as pessoas conscientes, elas veem claramente o sentido da vida. Que vai ficar claro nesse vídeo também. Essas pessoas inconscientes, ou mais inconscientes, vocês viram que tem níveis de inconsciência. Eu não posso chegar e dizer, você é uma pessoa inconsciente, você é uma pessoa consciente. Não. Existem níveis. Você pode ser mais consciente ou menos consciente, ou totalmente inconsciente. A gente percebe e encontra pessoas totalmente inconscientes. A pessoa inconsciente, ela não tem propósito. Ela não tem propósito, ela não sabe para onde ela está indo. Por quê? Porque ela tem muito mais dificuldade de desenvolver propósito. Para você ter propósito, você tem que ter autoconhecimento, você tem que saber quem você é e o que você quer. Uma pessoa que vive inconsciente, com essas reações que nós estamos comentando aqui, ela não consegue desenvolver propósito. Ou desenvolve propósitos fracos, sem consistência, ou seja, ela não consegue se dirigir a essa intenção. Ela não consegue realizar as coisas que ela quer realizar na vida. Geralmente são materialistas, são pessoas mais materialistas. Por quê? Porque, como elas não encontram sentido nem propósito da vida, elas encontram compensações e às vezes até desculpas. Uma pessoa materialista não quer dizer que ela tem dinheiro, não. Que ela tem bens, não. Quer dizer que ela valoriza os bens, o dinheiro, o ter. As pessoas inconscientes, ou mais inconscientes, elas acham que primeiro é preciso ter para depois ser. Quer dizer, o inverso da fórmula. A fórmula é o inverso dessa. Você só vai conseguir ter se você for primeiro. Você tem que ser primeiro. E ao ser, isso inclui também ser uma pessoa consciente, você vai conseguir tudo que você quer na sua vida. A pessoa inconsciente, não. A pessoa inconsciente, ela não consegue perceber esses detalhes e ela se torna apegada às coisas. Por isso que ela é materialista. E ela pode dizer, ela pode encontrar uma desculpa, dizer, se eu tivesse dinheiro eu era feliz. Ou então, se ela tiver dinheiro, ela pode passar a vida toda com medo de perder esse dinheiro. Porque são só dois lados da mesma moeda. A inconsciência. Elas têm muitas crenças.
Inclusive, elas atribuem muito os eventos da vida à sorte e ao azar. Veja, se as coisas dão certo, é sorte. Foi sorte. Principalmente os outros, né? Os outros sempre têm sorte. Quando as coisas dão errado com ela, é azar. Às vezes ela pode até ficar dizendo para todo mundo que é uma pessoa muito azarada. Nossa, como eu sou azarado. Nada dá certo na minha vida. Olha ali o fulano, tudo dá certo. Para mim, tudo dá errado. Então ela tem muitas crenças. Às vezes ela acha que vai acontecer uma coisa, um milagre na vida dela. Estou falando de religião, não. Estou falando um milagre no sentido de vai cair uma coisa do céu para ela e vai resolver toda a vida dela. Por exemplo, ganhar na loteria. E essas pessoas jogam muito, porque elas acham que a vida se resolve num lance de sorte ou azar. E ela pode se apegar com outros vícios também. Problemas alimentares, a comida, drogas, o álcool. Por quê? Porque esse nível de inconsciência dela não permite outra atitude, a não ser uma atitude de compensação, uma atitude de, digamos assim, de receber uma gratificação no cérebro dela por causa de uma comida gostosa, por causa de um prazer da vida, alguma coisa do tipo. O jogo também. Essas pessoas normalmente têm mais emoções desagradáveis. Porque as emoções elas podem ser agradáveis ou desagradáveis. Uma pessoa consciente continua tendo emoções, viu, pessoal? Não é ele não vira um alienígena, não. Uma pessoa consciente, mais consciente, ela continua tendo emoções. Aliás, ela amplia o leque de emoções dela. Porque ela passa a perceber as emoções. Uma pessoa inconsciente, não. Ela geralmente fica presa em emoções desagradáveis. Então é uma pessoa que se torna mais estressada, tem mais níveis de hormônios do estresse circulando no corpo, e ela fica presa a essas emoções desagradáveis. Exemplos: culpa. Tem coisa pior do que culpa? Não vou me ater às emoções porque não é o objetivo desse vídeo. Culpa, ciúme, inveja. Tem coisa pior do que inveja. A pessoa consciente, ela não, o pessoal chama de inveja boa, né? Não existe inveja boa. Toda inveja é ruim. A pessoa consciente, ela se inspira. Ela se inspira para ter aquilo que você tem, que ela julga que é interessante, que é bom. A pessoa inconsciente, não. Inveja, medo, ansiedade, sofrimento. Então, ela se apega mais a essas emoções desagradáveis. Elas não realizam o que querem, porque elas também não sabem o que querem. Porque uma pessoa inconsciente, ela diz o que ela quer na superficialidade. Por exemplo, eu quero dinheiro, eu quero ser feliz, eu quero que as pessoas, e elas se comparam, as pessoas inconscientes se comparam muito. E se comparam com os outros. Porque você se comparar consigo mesmo é maravilhoso. Você olhar para si mesmo e dizer, poxa, como eu estou crescendo? Como eu consegui mudar isso aqui na minha vida? Não. Eles se comparam aos outros. E nessa comparação, eles sempre se consideram inferiores. Eles têm dificuldade para escolher. Eles têm dificuldade para escolher porque eles têm a ansiedade paralisante. Ansiedade não é ruim, não, pessoal. Nenhuma emoção é negativa. O que difere é como você reage a essa emoção. Mas as pessoas inconscientes, elas se paralisam diante da ansiedade, porque elas não sabem escolher, elas se sobrecarregam e paralisam. Isso é um mecanismo natural do cérebro das pessoas inconscientes. Elas têm baixa estima. E, engraçado, elas têm muitas certezas. Elas têm muitas certezas. Por quê? Porque elas têm muito condicionamento. Elas acham que as coisas que elas sabem são a verdade. E, por exemplo, eu sou insuficiente, eu não tenho sorte, eu tenho azar. Essas são as coisas que ela sabe. E ela tem muita certeza sobre essas coisas.
E, por fim, eu não precisaria continuar aqui. Eu falei vários exemplos, porque eu quero que você pense sobre isso. Será que eu estou agindo assim? Será? Como está o meu nível de consciência? Não existe um teste para isso. Eu ainda não criei um teste para isso não, tá? Mas o que é que acontece? Se você encontrou aí, com certeza você encontrou dos itens que eu falei, você se identificou. Mas entenda, todo mundo tem um pouco disso. E aí você vai tentar se localizar dentro desses dois polos, muita consciência, pouca consciência. Ninguém é totalmente inconsciente, tá? Você vai ver, mesmo a pessoa mais inconsciente que você conhece, ela vai ter momentos de luz, de iluminação. É como que abrisse frestas na mente dela, pedindo socorro, né? Então você tente se localizar e se compare consigo mesmo, porque esse processo que eu vou comentar com vocês é um processo contínuo. O processo de expansão da consciência, ele nunca acaba. Interessante isso. Ele nunca acaba. E, além dele nunca acabar, ele não tem limite. Se você vai passar a vida toda trabalhando o seu processo de expansão da consciência, e é isso que você tem que fazer, você, ao final da vida, vai ter um nível de consciência e de expansão da consciência com certeza elevado. E você vai ter crescido muito na vida. E se você não aplicar a expansão da consciência, você vai ficar naquele nível o tempo todo, repetindo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas dessa lista que eu passei aqui para vocês agora. Mas por que nós somos naturalmente inconscientes? Ou nós temos uma tendência para essa inconsciência? Não é nada transcendental não, pessoal. É muito simples para você entender isso. O cérebro adora fazer as coisas de forma reflexiva, habitual. O nosso mecanismo de memória e aprendizado, que é maravilhoso, que nos permitiu toda essa evolução que nós temos. Imagine você todo dia de manhã acordar e você ter que aprender a escovar os dentes de novo. Você ter que aprender a dirigir de novo. Tudo você tem que aprender de novo. Olha que maravilha que é a memória e o aprendizado. Esse mecanismo cerebral. Acontece que o cérebro, ele gasta muita energia para aprender uma coisa nova, para crescer. Outro dia uma pessoa me perguntou: quando é que o cérebro está mudando? Então, o cérebro está mudando sempre que ele tem uma experiência diferente. Sempre que você faz diferente do que você sempre faz. Porque ele tem que reaprender. Só que ele gasta muita energia nisso. Então, esse mecanismo de tornar as coisas subconscientes ou inconscientes ou reflexivas, de forma habitual, inclusive reagir de forma habitual, né? Reagir de forma habitual para os dois lados. Reagir de forma grosseira, aquela pessoa grosseira. Não, vou sempre ser grosseiro se isso aqui acontecer. E também você pode reagir de forma habitual sendo educado. Isso é que é interessante. Você pode refazer, reconfigurar essas coisas. Então perceba, por que é que nós somos... Por que é que esse movimento de expansão da consciência ele é antinatural? Porque o natural é você se tornar reflexivo sempre. Porque é econômico para o cérebro. Porque o cérebro não precisa se esforçar para isso. Porque ele já sabe como é. Então ele pode botar isso aí no automático. Veja que interessante. Então a expansão da consciência é um processo antinatural. Mas não exige um grande esforço, não. Exige técnica. Existe técnica. Você aplica técnicas nesse processo natural de tornar as coisas habituais, inconscientes. Aí você passa a modificar e a sempre estar modificando o seu cérebro. Então, quando você trabalha a expansão da consciência, você está fazendo
um movimento, um esforço para diminuir ou modificar esses processos reflexivos que o seu cérebro obriga você a ter. Então, por que é que isso leva a vida toda? Você nunca chega lá. Porque se você parar de expandir a sua consciência, a consciência ela vai encolher. Vai encolher em que sentido? Que você vai ficar mais reflexivo, mais inconsciente, mais reativo. Isso é fácil, porque é um caminho natural. Então, é por isso que você tem que praticar a expansão da consciência a vida toda. Não há limite para isso. E é por isso que há uma tendência das pessoas serem mais inconscientes. Porque é natural, é um processo natural. Tá certo? Agora, nós vamos discutir processos mais relacionados às pessoas conscientes. Agora, nós vamos pender para o lado da consciência, né? Das pessoas mais conscientes. Para começar, nós vamos falar sobre a consciência. O que é isso? O que é a consciência? Para ficar mais claro para você. A consciência que todos temos, todos nós temos consciência, é o que eu percebo. Isso é a consciência. Várias informações estão entrando o tempo todo para a minha consciência. Elas entram por onde? Elas entram pelos sentidos, através do mundo. Eu ouço um barulho, eu ouço alguém conversando, uma palavra, uma frase, eu ouço um barulho de perigo, eu vejo as coisas acontecendo, a consciência prioriza a visão. Então, todos os sentidos, me alimentando, sentindo gosto, cheiro, tato, tudo isso entra para a minha consciência. Também eu posso perceber que a minha consciência ela pode receber informações mais internas. Por exemplo, pensamentos e emoções. Tudo que eu penso, eu posso perceber. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, eu posso perceber. Então, isso está entrando para a minha consciência. Veja, é muita informação. A minha consciência recebe a todo momento uma série de informações do mundo e internas também. Que ficam, é um turbilhão de informações. E hoje em dia que nós temos várias fontes de informação, é a televisão, é o telefone, as várias coisas que tem no telefone, as pessoas, o ambiente. Tudo isso fica jogando coisas para a nossa consciência a todo momento. Então veja como o cérebro ele é sobrecarregado de informações. Essas coisas que entram para a nossa consciência, eu posso perceber ou não. Aí já é a atenção. É como eu dou atenção a isso. Quando eu dou atenção a alguma coisa que entra na minha consciência, ou seja, quando eu dou foco, quando eu dou importância, quando eu olho para aquilo, debruço meu olhar em cima daquilo, aquilo entrou na minha consciência de uma forma mais superficial. Tem coisas que entram para a minha consciência que eu nem percebo, eu nem dou atenção. Às vezes você até pergunta, você viu aquela pessoa que chegou no ambiente? Você pode até ter visto, mas você não deu atenção àquilo. É como se não existisse. O que não entra para a minha consciência, o que eu não dou atenção dentro da minha consciência, é como se não existisse. Eu não sei, nunca vi. Então, consciência é isso. Consciência é um mecanismo mental, cerebral, de perceber tudo o que acontece e dar atenção ou não. Dar foco nisso ou não. Isso é a consciência. Nesse processo de muita consciência, pouca consciência ou de inconsciência, o que é que acontece? As informações entram do mesmo jeito. Numa pessoa muito consciente ou numa pessoa inconsciente, as informações entram do mesmo jeito. O que é que vai diferenciar um do outro? É exatamente esse foco que você dá, a atenção que você dá. Porque uma pessoa muito inconsciente, ela pouco dá foco e atenção ao que está acontecendo. Ela simplesmente percebe. E aí ela tem vários mecanismos em cima disso. Uma pessoa muito consciente, ela consegue dar muito mais foco
a tudo que está acontecendo. Um exemplo prático. Uma pessoa inconsciente sente uma emoção desagradável. O que é que ela faz? Ela não dá atenção a isso da forma correta. Ela simplesmente aceita que aquilo faz parte dela. Ela se identifica com aquela informação de uma emoção desagradável e ela não acha que não pode agir de uma forma diferente. Ela tem que aceitar aquela emoção desagradável e apenas reagir a ela com os condicionamentos que ela já tem. Uma pessoa consciente, tendo a mesma emoção, ela percebe essa emoção. Opa, eu estou sentindo uma coisa desagradável. O que é? Aí ela dá foco, ela disseca aquilo ali. Ela percebe se aquilo é uma coisa que deve ser utilizada por ela ou não. Se ela deve dar mais foco àquela ali, descobrir por que é que ela sente aquilo, por que é que sempre que acontece determinada coisa ela tem aquela emoção, por quê? E ela sabe que ela pode, se ela quiser, modificar esse padrão emocional, sentir de forma diferente, ou diminuir a intensidade dessa emoção, modular essa emoção, transformar numa coisa positiva para ela, ou modificar o estímulo, que é mais difícil, ou modificar como ela percebe esse estímulo. Ou mesmo abandonar essa emoção. Não, isso aqui não serve para mim. Não vou dar atenção a isso aqui não. Percebo a diferença. É uma diferença brutal. São duas pessoas que têm a mesma emoção, mas uma é diferente da outra em termos de nível de consciência. Então, consciência é isso. Então, quais são as características de uma pessoa consciente? Agora, vamos ver o outro lado da moeda. Uma pessoa consciente, ela tem propósito e vê sentido na vida. Ela tem propósito porque ela consegue criar um propósito. Ela consegue criar um propósito porque ela tem autoconhecimento. Ela sabe quem ela é. Ela não se baseia no espelho social, no que as pessoas acham que ela é. E então ela não é frágil, a personalidade dela não é frágil. Por quê? Porque ela sabe quem ela é. Ela não precisa da validação do outro para ser quem ela é. Ela, inclusive, não se compara com os outros. Ela se compara sempre consigo mesma. Porque essa comparação é uma comparação saudável. Você se comparar consigo mesmo é uma comparação saudável. É nessa comparação que você vai olhar e pensar assim, rapaz, eu preciso melhorar nisso aqui. Isso aqui para mim é importante, eu preciso melhorar. Ou então ela diz, veja como eu melhorei. Impressionante, mas eu ainda posso melhorar. Essas pessoas que trabalham a expansão da consciência, elas não se sentam aonde elas acham que já chegaram. Elas sempre têm uma meta, ou uma intenção, ou um propósito que permite crescimento constante. Ou seja, ela nunca chega lá. Ela está sempre em crescimento. Até porque a expansão da consciência ela é permanente pela vida toda. Ela desenvolve, essas pessoas conscientes, mais conscientes, desenvolvem essa humanidade compartilhada. Elas sabem que todos os seres humanos são iguais e compartilham uma humanidade. Ela controla o autocentramento dela. O autocentramento é quando a pessoa se volta totalmente para si mesma. Então, em alguns momentos isso é bom. Você se autocentrar. É exatamente nesse momento que você... Opa, deixa eu ver o que é que está acontecendo aqui dentro de mim. E você analisa, você compara e você cresce. Acontece que a pessoa consciente, ela domina esse autocentramento, porque o autocentramento ele não é bom quando ele é contínuo, quando ele é demorado. Porque o autocentramento demorado, contínuo, ou até mesmo permanente, ele gera uma pessoa isolada, uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa em si mesma. Uma pessoa consciente usa as emoções a seu favor. Ela sabe que
as emoções não são positivas nem negativas, elas são necessárias. Todas as emoções têm uma justificativa para favorecer a nossa sobrevivência e a nossa adaptação aos desafios da vida. A pessoa consciente tem muito menos emoções desadaptativas. Todas as emoções que ela tem, ela vira a seu favor, ela usa as emoções a seu favor. Uma pessoa consciente, ela sabe realmente o que ela quer. Ela não se ilude. Ela sabe, uma pessoa consciente, ela sabe que as coisas materiais, elas, na verdade, nunca são o que a pessoa realmente quer. Ela, por exemplo, uma pessoa que quer dinheiro, ela não quer dinheiro. Ela quer o que ela acha que o dinheiro vai dar a ela. Que é poder, tranquilidade, descanso, segurança. Veja, uma pessoa consciente sabe que o dinheiro não dá nada disso. Porque essas coisas você pode ter sem o dinheiro. E as pessoas conscientes, elas não ficam se enganando com relação a isso. Essas falácias. A falácia que para ser feliz, eu preciso que algo aconteça no futuro. Não, as pessoas conscientes, elas têm um nível de felicidade, um platô de felicidade mais alto. Porque esse platô de felicidade, ele funciona da seguinte forma. Todas as pessoas são assim. Todo mundo tem um nível de felicidade. Não existe ninguém totalmente infeliz ou totalmente feliz. Todas as pessoas têm um nível de felicidade. E quando acontece uma coisa boa, que ela julga que é bom, esse nível sobe. Quando acontece uma coisa que ela julga que é ruim, esse nível desce. Mas os estudos mostraram que sempre após esses eventos, a felicidade volta para aquele nível que a pessoa já tem. Uma pessoa consciente tem um nível de consciência de felicidade muito mais elevado na vida. Ou seja, na média, ela é muito mais feliz que a pessoa que não trabalha a expansão da consciência. Uma pessoa consciente, ela trabalha muito os pensamentos dela. Uma pessoa consciente sabe que não é os seus pensamentos. Uma pessoa consciente sabe que os pensamentos e as emoções são coisas que ela faz. Não são coisas que ela é. Então, eu tenho um pensamento. Quem tem um pensamento? Eu. Então, eu não sou o pensamento. Eu tenho uma emoção. Quem tem uma emoção? Eu. Então, eu não sou essa emoção. Então, a pessoa consciente que trabalha a expansão da consciência, ela separa os pensamentos e as emoções de quem ela é. Porque ela sabe quem ela é. Uma pessoa consciente sabe quem ela é. Então ela também encontra sentido na vida. Porque o sentido da vida é viver. Também não é o tema desse vídeo. Mas o sentido da vida é viver. Só uma pessoa que tem uma consciência expandida entende, percebe, incorpora esse sentido da vida. Porque uma pessoa consciente, ela tem uma relação diferente com a natureza. Porque ela sabe que faz parte da natureza. E ela vê na natureza o sentido da vida. Porque na natureza, a gente vê a vida acontecendo sem questionamentos. Onde uma pessoa consciente, que tem um nível de consciência maior, ela percebe ordem na natureza. Enquanto uma pessoa com nível de consciência menor percebe desordem. Então, sempre a vida fica ordenada nas pessoas que trabalham a expansão da consciência. Essas são as características, são algumas características, tá? E você pense também sobre como você se encaixa, qual o seu nível de consciência nessas características que eu citei. Agora nós vamos falar sobre estratégias para você aplicar a expansão da consciência. Eu vou explicar para vocês 3 estratégias básicas, importantes, que se você começar hoje essas estratégias, você já vai sentir uma grande diferença no seu nível de consciência. E nos resultados, porque isso não é só teórico. Veja, você não aprende a nadar lendo livros de natação.
Você não vai aprender a expandir a sua consciência apenas assistindo esse vídeo ou assistindo filmes e lendo livros sobre isso. Você tem que experienciar. Essa parte do vídeo agora é sobre experienciação. Eu quero que você experimente essas ferramentas que eu vou passar para você, essas estratégias. A primeira é a presença e a atenção plena. Anote aí, presença e atenção plena. O que é isso? O que é praticar a presença e a atenção plena? A presença é você estar no aqui e no agora, de fato. O que significa você estar no aqui e no agora? É você usar a sua consciência para interagir no momento presente. Existe uma tendência natural da sua consciência de ficar viajando para o futuro e para o passado. O tempo todo. No passado, você vai para se arrepender, para sentir vergonha, para sentir culpa e também para aprender. Você vai lá ver o que aconteceu. Isso é memória. A memória não é perfeita, a nossa memória. Tem muita gente estudando memória. A gente completa as memórias. Não fique tão apegado às memórias. E a consciência também viaja para o futuro. Que é isso? Ela tenta antecipar as coisas. Ela tenta trazer segurança. Ela tenta adivinhar o que vai acontecer. E ela treina o que é que ela pode fazer com relação àquilo que vai acontecer. Isso é interessante. Isso aí é um mecanismo que nós temos maravilhoso da mente. Só que você tem que trabalhar isso. Você tem que estar atento. A presença é o observador. Você tem que ser o observador dos seus pensamentos e das suas emoções. Você tem que ficar atento aonde está o seu pensamento. Você tem que perceber, eu estou indo para o passado. Isso é interessante para mim agora? Não. Faça esse exercício hoje. Faça o exercício de presença e atenção plena. A presença é você ser o observador, é você estar ligado com o momento presente. É você estar percebendo tudo que está acontecendo aqui, ao meu redor, no meu ambiente, mas também eu estou observando meus pensamentos e as minhas emoções, o que está acontecendo dentro de mim. Isso é presença e atenção plena. É difícil praticar isso? Não, mas exige experienciação. Precisa de tempo para eu fazer isso? Não, porque você só pode fazer isso agora. É exatamente isso, a atenção plena. É você perceber que você não pode fazer isso amanhã. Amanhã eu vou ter a atenção plena. Amanhã eu vou ter mais presença e mais atenção plena. Eu vou aplicar isso no futuro. Não, você só pode aplicar agora. Esse é o segredo da presença e da atenção plena. O segundo é a aceitação. E ela vem do primeiro. Ela vem da atenção plena. Porque se você está atento, se você é o observador, está praticando a atenção plena, você está observando, percebendo tudo que está acontecendo no seu ambiente, ao seu redor, e ao mesmo tempo você está observando como isso está repercutindo no seu interior, o que está fazendo com os seus pensamentos, as suas emoções. E aí você aceita. O que é aceitação? É outro conceito simples, porém profundo, de expansão da consciência. Aceitar as coisas como elas são não é nada mais do que uma atitude inteligente. Porque se as coisas já são, por que não aceitar? Quando você aceita as coisas como elas são, ou seja, o que é aceitar as coisas como elas são? É não julgar, é não contar uma historinha sobre aquilo. Normalmente as pessoas não aceitam as coisas como elas são. Tem um vídeo aqui no YouTube sobre aceitação, que eu aconselho você a estudar mais profundamente essa estratégia. Aqui, de uma forma prática, o que é aceitação? É você, você não está praticando a presença e a atenção plena, então você está percebendo tudo que está acontecendo. Aceite as coisas como elas são. Aceitar as coisas como elas são não significa não querer mudar as coisas. Não, as pessoas confundem isso. Porque
há uma diferença entre aceitação e mudar as coisas. Quando você aceita, você parte de um sentimento bom. Você parte de uma ação sem julgamento. Toda ação que parte de um sentimento bom, ou seja, de uma aceitação, ela tem muito mais chance de sucesso. A pessoa que não aceita, pelo contrário, note, você poderá durante o dia ter mais dificuldade em aceitar as coisas. Isso é natural, é do ser humano. Como nós já vimos anteriormente nesse vídeo. Em outros momentos, isso aí você vai expandindo, é progressivo. Daqui a pouco você é uma pessoa que aceita muito mais do que resiste. Então, aceitar é você não ficar contando historinhas sobre aquilo. Porém, você pode, a partir dessa aceitação, querer mudar as coisas. E aí você vai ser muito mais inteligente, muito mais criativo nas ações para modificar isso que você quer modificar. Vamos para um exemplo bem prático e simples. Você bateu o carro, acabou de bater o carro. Acabou de bater o carro. O que é uma atitude de não aceitação? Imediatamente você bateu o carro e você vai dizer: isso é culpa da minha esposa, porque ela me ligou agora, eu estava no trânsito, ela sabe que quando eu estou dirigindo eu não gosto de conversar sobre isso, sobre problemas. Ai, se ela sempre faz isso. E veja só, eu estou construindo um processo cognitivo em cima de um fato, criando uma história, adicionando julgamento, adicionando interpretação e uma narrativa. Isso é não aceitação. A aceitação, nesse caso, poxa, bati o carro. Isso é bom? Ninguém quer bater o carro. Mas aceitar não é da boca para fora. Ah, não, eu vou aceitar. Eu vou aceitar que isso aqui aconteceu, eu sou azarado mesmo. Eu vou aceitar que eu sou azarado. Não, aceitação não é isso. Aceitação é você não ficar contando uma narrativa em cima do fato que aconteceu. E quando você aceita as coisas como elas são, você tem uma ação em cima daquilo muito mais apropriada, muito mais correta. Veja, a pessoa que não aceitou a batida do carro, ela poderá discutir com a pessoa que ela bateu o carro, poderá morrer, poderá levar um tiro. Ela poderá, quando chegar em casa, criar um novo conflito, novos atritos, novas brigas, mais emoções desagradáveis. Uma pessoa que aceita, ela poderá ter um dia maravilhoso, apesar do que aconteceu. Então, a aceitação é isso. Já falamos de presença, atenção plena e aceitação. Agora eu vou para a terceira e última, que é autoconhecimento. Essas três coisas, elas se completam. O autoconhecimento é você exatamente, ao praticar a atenção plena, a presença e a aceitação, perceber quais são as coisas que mais te incomodam, as coisas que trazem mais dificuldade para você. Tudo que te incomoda é importante para você. Tudo que você tem mais dificuldade para manter a sua atenção plena, vigilante das suas emoções e seus pensamentos, tudo que você tem mais dificuldade porque aquela emoção é mais forte, é importante para você. Isso é autoconhecimento. Então, se você pratica aceitação, se você pratica presença e atenção plena e aceitação, você pratica autoconhecimento. Você passa a perceber quais são os estímulos que te causam mais dificuldade para aceitar as coisas como elas são. O que é isso? É porque é importante para você. Então você tem que dar atenção a isso. Você tem que fazer uma introspecção, um mergulho em si mesmo, para você tentar entender por quê. Por que que esses gatilhos me causam tanta dificuldade para aceitar as coisas? Agora que você vai prestar atenção a isso, você vai perceber as coisas que te trazem mais dificuldade para aceitar. E por quê? Essas coisas estão em você, não estão no outro. O outro não tem culpa das coisas que você sente. Nós vamos encerrando aqui esse nosso vídeo. Eu espero que você aplique essas três coisas na sua vida. Eu quero pedir a você para comentar aqui o meu vídeo, tirar dúvidas. Não ficou completo o assunto. Você com certeza terá dúvidas. Me pergunte aqui que eu te respondo. E eu quero também que você indique, partilhe esse vídeo com pessoas que você acha que vão se beneficiar desses conhecimentos.
Tá? E não esqueça, toda semana um vídeo novo. Abraço!